2016. É a Difusora, acompanhando toda a movimentação política de Franca e região. Difusora. Voltamos a apresentar ao vivo a sabatina do GCN com o candidato a prefeito de Franca, Tiago Rodrigues. Neste segundo bloco, o candidato será entrevistado pelos jornalistas sobre temas e assuntos relevantes para a cidade. São perguntas comuns a todos os candidatos. Começamos com Edson Arantes. Bom dia, Edson. Bom dia, Melissa. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que nos acompanham. Um dos maiores desafios de quem assumir a partir de 2017 será conseguir médicos para atuar nos pronto-socorros. Uma das alternativas seria a contratação de mão de obra terceirizada, mas a Justiça do Trabalho recentemente proibiu a Prefeitura de fazer esse tipo de contratação. O senhor propõe intensificar o programa Saúde da Família e diz que deve, em 4 anos, conseguir abrir mais de 20 núcleos. Com que dinheiro o senhor fará isso? Bom dia, Edson. Então, essa questão dos médicos, de fato, é uma questão bastante problemática, porque aqui em Franca nós temos um sistema de saúde que ele é mal gerido, antes de tudo. Falta recurso, mas ele também é mal gerido. A atenção primária aqui de Franca, nos últimos 2 anos, teve uma redução do investimento na atenção primária, que ela é fundamental para qualquer desenvolvimento de sistema de saúde que nós temos no mundo. Se formos pegar exemplos de países que têm sistemas ótimos de saúde, como a Inglaterra e o Canadá, por exemplo, há um amplo investimento em atenção primária. Nós queremos intensificar isso, porque nós achamos que é muito mais barato você fazer a atenção primária do que esperar a população adoecer e ir para o pronto-socorro posteriormente. Realmente, sobre a questão da contratação de médicos, nós realmente, Franca, tem um problema, que é a lei de responsabilidade fiscal, que nós temos, que Franca está na média, se não me engano, é 49% do gasto com pessoal, a lei de responsabilidade fiscal permite apenas 52%. Inclusive, o prefeito da cidade, ela tem que pressionar o legislativo, o executivo, para que a lei de responsabilidade fiscal, nesse quesito que limita o gasto com funcionalismo público, ele seja aumentado esse teto de 52% para pelo menos 60%, 65%, porque essa lei, de alguma forma, ela precariza o serviço público e faça com que as prefeituras elas tenham que recorrer à iniciativa privada para atendimento à população, o que gera um trabalho muito mais precário aos profissionais de saúde. E também de educação, por exemplo. Aqui em Franca tem pedagogo recebendo menos de R$1.000, porque não é funcionário direto da prefeitura, mas é funcionário de uma empresa terceirizada. Então, realmente, cabe ao governo, ao município, pressionar mais o governo em relação a isso e também de buscar, junto ao Ministério da Saúde e à Secretaria de Saúde, mais recursos para a saúde aqui da cidade. Candidato, o senhor também defende a ampliação do atendimento da mulher. Como funcionaria esse trabalho? Qual é o impacto orçamentário para os cofres municipais caso esse programa do senhor seja desenvolvido? Então, nós pretendemos instalar aqui na cidade de Franca, nesse conceito de atenção primária, fazer equipes de saúde da família multidisciplinares. Hoje, cada equipe de saúde da família possui apenas um médico generalista, que é o chamado clínico geral, e 2 agentes comunitários de saúde. Nós do PSOL pensamos que, na verdade, essas equipes de saúde da família elas devem ser multidisciplinares, com médico generalista, com ginecologista, com dermatologista, com pediatra, com dentista, para que assim essa equipe possa fazer através de cada bairro, cada equipe dessa deveria atender um raio de 5.000 pessoas. Isso, segundo estudos da USP, fala que a atenção primária de equipe de saúde da família tem que ter no máximo 5.000 pessoas. Para que assim nós consigamos fazer que esse atendimento chegue, e que cada equipe dessa consiga, de alguma forma, traçar estratégias em cada região da cidade, desenvolvimento de saúde. Tiago, você já tem dificuldade para contratar médico no pronto-socorro, que é um atendimento de urgência e emergência. O senhor está falando agora em constituir novos núcleos de saúde da família, aumentando, inclusive, o número de profissionais com mais médicos e mais especialistas. Custa dinheiro. Como é que o senhor vai fazer isso em pouco tempo, a ponto de desafogar o pronto-socorro, de que a gente não tenha mais necessidade desse pronto-socorro, que eu acho difícil, porque a cultura de Franca é uma cultura em que as pessoas buscam atendimento, no pronto atendimento no pronto-socorro. Como é que o senhor vai fazer isso? De onde vai tirar dinheiro? E como contratar tanta gente, se, como o senhor mesmo avisou, já estamos em 49% da lei de responsabilidade fiscal? Claro que, não cabe ao prefeito ter uma varinha de condom que vai resolver todos os problemas imediatamente da cidade. Nós temos que pensar no que é ideal e, a partir disso, a partir da realidade que nós estamos, traçar estratégias para chegar a essa realidade que nós queremos.
de fato, não faria tudo isso no primeiro ano, porque há de lembrar também que todo o orçamento de 2017 já está comprometido também. Só que cabe ao prefeito, por exemplo, repito, novamente, fazer a pressão, fazer um plano de transição, que transite da saúde curativa dessa saúde preventiva. Porque, de fato, nós não vamos conseguir, porque existe aquela visão de que a saúde boa vai ser aquela que nós construamos sem serão tipo aquelas séries americanas como Grey's Anatomy, por exemplo. Repito, nós achamos que tem que ter um modelo de saúde preventivo, porque é mais barato e ele é muito mais eficiente para traçar estratégias de fato para a saúde do povo. Mas a gente já existe um modelo em Franca, e esse modelo que existe em Franca já tem problemas. O senhor fala em um modelo ideal. Ideal a gente sabe qual é, só que a gente não consegue alcançar. Como é que o senhor vai fazer para alcançar esse modelo que o senhor diz que é o ideal em 4 anos? Como o senhor falou, o modelo de transição, mas já existem problemas acontecendo agora. As pessoas precisam de atendimento agora. Nós faremos, repito novamente, é claro que nós não vamos acabar com nós não vamos tirar esse hospital, nós vamos tirar médico do pronto-socorro agora, mas nós queremos sim ter um plano muito nessa área, porque Priscila, é o seguinte, nós temos que fazer, porque essas medidas elas são essenciais para reorganizar o sistema de saúde, o SUS tem que voltar a ser protagonista de saúde, não apenas os planos de saúde privados. Eu sou usuário do SUS. Toda vez que eu fico doente, eu vou ser atendida no pronto-socorro municipal, é na UBS. Tem pessoas que levam até 4 meses para ter, mulheres levam até 4 meses para ter um atendimento com ginecologista. Minha mãe é um exemplo disso. Então nós temos questões urgentes. É claro que passa também pela pressão que o prefeito faz junto à União e junto ao governo do Estado de São Paulo. Infelizmente, os últimos governos federais também cortaram dinheiro da saúde. Tanto o governo Dilma quanto o governo Temer está prometendo, inclusive, congelar os gastos com saúde. Então, e se nós queremos... como eu falei, quando você fala em transição, Priscila, você não fala apenas, tipo assim, você vai alterar de uma hora para outra, mas você vai usar medidas que sejam transitórias, ou seja, que muda de um modelo para o outro. A população, com certeza, caso eleja nosso plano de governo, é porque ela quer esse tipo de modelo de saúde preventiva. E nós vamos fazer de tudo para aplicá-lo, porque diferente dos outros políticos, nós não vamos querer fazer estelionato eleitoral. Candidato, gostaria de mudar de tema na nossa sabatina, falar um pouco de educação, que é o setor em que o senhor atua. Atualmente, segundo dados da própria Secretaria Municipal de Educação, cerca de 2.000 crianças aguardam na fila por vagas em creches. Outras 250 crianças, mesmo com ordens judiciais em mãos, não conseguem ser atendidas pelo município. Em seu plano de governo, o senhor afirma que quer dobrar o número de vagas oferecidas na cidade. Mas o que fazer para atender essas crianças que já estão na fila de espera e como dobrar o número em um curto espaço de tempo? Bom, o número não seria no primeiro momento, né? Seria durante esses 4 anos, né? Nós queremos, de fato, que a Constituição Federal ela diz no seu artigo 5º que a educação é um direito de todo cidadão e dever do Estado. Nós queremos fazer, e quando fala de educação, nós não falamos apenas do ensino fundamental até o ensino médio, mas é desde a pré-escola, desde a creche até a universidade. Infelizmente, o Brasil investe muito pouco em educação. Todo país mais desenvolvido no campo da educação, como por exemplo a Finlândia, que fica lá no norte da Europa, por exemplo, ela gasta aproximadamente 12% do PIB, ou seja, 12% das suas riquezas em educação. Porque o que você investe, porque educação não é gasto, educação é investimento, porque através da educação é que vai se desenvolver, você vai ter mão de obra qualificada e vai desenvolver também projetos para o desenvolvimento econômico da cidade, do estado e do país. O Brasil gasta, em média, 3,5% do PIB em educação pública apenas, enquanto para um mecanismo chamado juros e amortizações da dívida pública paga 45%. Para o aqui e agora francano. O que nós achamos que tem que acontecer, de fato? Primeiramente, as creches, elas não são de recursos do município. Elas vêm através do Fundeb, que é uma verba federal. O que cabe à prefeitura é cobrar mais transparência... Tiago, você está citando percentuais, só que a prefeitura de Franca já gasta 21% do seu orçamento com educação. Deveria acima do que é previsto, só com gastos gerais. Eu queria saber de você. Você está falando de
que seria o ideal, dobrar em 4 anos, o ideal seria que todo mundo estivesse na escola, o ideal seria que essa escola fosse uma escola universal, mas nós estamos falando de uma realidade de Franca. O senhor citou até a Finlândia, mas estou falando de Franca. O senhor vai ser prefeito aqui da cidade. O que o senhor vai fazer? Primeiramente, eu acho que tem que pegar bons modelos de políticas públicas que funcionam no mundo e tentar aplicar aqui para a nossa realidade. Essa questão, por exemplo, da educação, nós temos um repasse anual para entidades que cuidam da creche de 30 milhões aproximadamente, 30 milhões por ano. Esse repasse, por exemplo, para você ter uma ideia, é uma conta que não bate muito, porque quem construiu as creches foi dinheiro público, quem cedeu o terreno foi dinheiro público, mas quem administra a creche é uma entidade privada. 30 milhões, para vocês terem uma ideia, ouvintes, 30 milhões daria para contratar aproximadamente 1.000 profissionais de educação durante um ano recebendo piso salarial. Você não pode salarial. gastar mais do que a lei de responsabilidade permite, Tiago. Mas a gente já está em 49%. Se contratar mais, vai para subir acima dos 52%. Como que você vai resolver isso? Então, a questão vem, por que as creches oferecem tão poucas vagas, sendo que a prefeitura dá por ano 30 milhões para elas? Elas oferecem bem menos daquilo que elas poderiam oferecer. Então, de fato, a prefeitura tem que aumentar a fiscalização junto a essas entidades. E repito novamente, nenhum desses problemas vai ser plenamente resolvido enquanto a entidade fiscal que limita os gastos da União com a contratação de pessoal. Mas o prefeito não tem como controlar a lei de responsabilidade fiscal, não tem competência para isso. Mas o problema existe, a cidade quer uma resposta. E essa é a resposta justamente, é fiscalizar essas creches, porque, repito, elas oferecem um serviço muito menor daquilo que elas recebem de verba. Inclusive, a primeira coisa que faremos na prefeitura é fazer uma auditoria geral de todos os contratos e de todo o orçamento dessas creches, porque quando a prefeitura faz uma parceria, tem que ter a contrapartida. E a creche, infelizmente, não faz isso. Eu prefiro muito mais as parcerias públicas do que as público-privadas. Candidato, o senhor tem dito que o valor da tarifa de ônibus em Franca é abusivo e propõe uma redução gradativa e também a concessão de gratuidades para estudantes em vulnerabilidade social. Como se daria essa redução de valor e qual, na sua opinião, seria o valor de uma tarifa justa? Franca tem o quilômetro quadrado, tem a tarifa mais cara do Brasil se for pensar no quilômetro quadrado. A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, ela tem a mesma tarifa, que é R$ 3,80, e ainda os ônibus são melhores equipados, com Wi-Fi e com ar-condicionado. Aqui em Franca nem isso os ônibus possuem. Porque, de fato, falta a prefeitura mais pulso firme em relação à empresa de ônibus. Nós achamos que é possível nós fazermos com que a cidade, de fato, ela cobre mais da empresa. Nós temos que lembrar que, nos últimos 2 anos, a prefeitura perdoou uma dívida milionária de 11 milhões da empresa São José. A prefeitura poderia usar dessa dívida, por exemplo, para conceder gratuidades a mais a estudantes em vulnerabilidade. Poderia até com 11 milhões seria possível por um ano instituir o passe livre aqui na cidade de Franca. Então, de fato, sim, é porque mas a prefeitura perdoou a dívida. Eu acho que os nos ouvindo ou está nos assistindo, eu aposto que se seu IPTU atrasar, a prefeitura não vai perdoar a sua dívida, mas a empresa perdoa. Isso é sinal que algumas coisas estão erradas. Sim, o fato é que se perdoou, já está perdoado, não tem como voltar atrás. E tem um contrato em vigência. Como reduzir essa tarifa, Tiago, e como conceder ainda mais gratuidades, já que uma das explicações dadas pela empresa para a cobrança de uma tarifa tão elevada é justamente o grande número de passageiros que utilizam-se do transporte sem pagar pela passagem? Eu discordo dessa afirmação, porque a manutenção das linhas independe se tem uma pessoa ou se tem 40 pessoas. Aliás, se as pessoas que têm as gratuidades, elas só andam de ônibus porque têm acesso à gratuidade, porque senão elas não andariam pela cidade. Porque o custo da linha fixo, o que é? É o motorista, seria o trocador, né? Lembrando que no contrato da empresa São José, inclusive, prevê que tem que ter o cobrador de ônibus, e a empresa descumpre completamente esse termo do acordo. E também no que diz respeito à falta de transparência que nós temos na empresa. A empresa ela é pouco transparente nesse sentido também, porque vários custos, como por exemplo o diesel, é muito mais elevado do balanço que a empresa São José apresentou do que outras empresas em várias regiões. Até uma demanda muito maior, percorre distâncias cada vez maiores. Então, de fato, falta um controle social maior. Por quê, Edson? Porque aqui em Franca, quem controla a política de transporte coletivo na cidade não é um grupo de cidadãos capazes, não é um conselho de mobilidade urbana, com urbanistas, arquitetos e...
mas acima de tudo, a empresa de ônibus. Isso está errado, isso tem que ser mudado. Como eu falei, se nós queremos construir uma Franca para as pessoas, é necessário que nós enfrentemos a empresa e que seja a população que determine os rumos do transporte público de Franca, e não apenas a concessionária. Tiago, continuando no tema de transporte e trânsito, uma das recentes medidas do governo Alexandre foi cortar o número de vagas de estacionamento no centro da cidade. Como é que o senhor vê essa medida e, se o senhor for eleito, o senhor deve manter ou não esse corte de vagas no centro da cidade? Olha, o problema do corte de vagas, Priscila, do corte de vagas, é que é pela falta de debate público, né? Não foi realizada sequer uma audiência pública para consultar os comerciantes e os moradores da região central da cidade. Foi uma medida tomada de cima para baixo. Repito, se nós formos prefeito de cidade, a primeira coisa que nós vamos fazer nesse quesito é reunir novamente os comerciantes, reunir os moradores do centro e rediscutir essa medida e pensar num denominador comum para que possa, de fato, contemplar tanto a necessidade de fluidez do trânsito, como também a necessidade de comércio e de comodidade para o pessoal que mora ali naquela região. Obrigada, candidato. Eu lembro que é possível enviar perguntas ao candidato utilizando o WhatsApp GCN 991220761. Envie a sua pergunta, não se esqueça de colocar o seu nome e o seu bairro. Assim chegamos ao final do segundo bloco desta sabatina. No próximo bloco, os temas abordados serão assuntos específicos relacionados à trajetória e a projetos do candidato sabatinado. Eleições 2016. O GCN tem um lado, o lado do eleitor. Difusora está apresentando